Boa noite a todos que acompanham, né, a revista Virtudes. Estamos aqui para continuar a nossa rodada de entrevistas. Eu sou a Giovana, sou estudante de Relações Internacionais aqui da Universidade Federal de São Paulo. E nós vamos continuar esse ciclo de entrevistas a respeito, né, da questão das migrações forçadas dos venezuelanos e da chegada deles ao Brasil. Hoje nós vamos receber a socióloga, né, doutora em Ciências Sociais pela Universidade de Madrid e hoje professora aqui da Universidade Federal de São Paulo, no curso de Relações Internacionais, e que esteve no estado de Roraima, acompanhando o que vem acontecendo e que vai contar um pouco para a gente da experiência dela. Boa noite, Esther. Boa noite. É um prazer enorme recebê-la. E para começar, a gente queria saber um pouco do que você presenciou lá na sua ilha, a Boa Vista, né? A capital do estado. O que você presenciou? Houve algo que te surpreendeu? O que você pode contar para a gente nesse sentido? Bom, eu fiquei uma semana, fui para Boa Vista e fui para Pacaraima também, que é a fronteira com a Venezuela, né, que está a 3 horas de Boa Vista. E teve várias coisas. Primeiro, claramente, que você tem aí um drama humanitário, né, então são mais ou menos, a Polícia Federal calcula que tem uns 700 imigrantes entrando, saindo, o fluxo pela fronteira, né, que tem pessoas que entram, mas que também compram remédio, compram alimentos do Brasil e voltam na Venezuela, mas mais ou menos esse fluxo, né? Então é uma quantidade grande. Então chama atenção ver esse fluxo de entrada, sobretudo na fronteira, né? Chama muita atenção quando você está na fronteira, ver que tem muita criança, por exemplo, muitas delas chegam desnutridas também. Então, a situação na qual eles chegam é de falta total de remédios, de falta de nutrientes, é uma situação precária. Mas, ao mesmo tempo, entre aspas, né, eu tive uma surpresa positiva, porque os meus contatos tinham me dito que antes da intervenção das Forças Armadas, né, da federalização da resposta, que foi em março desse ano, tinha uma situação muito caótica em Boa Vista, muita gente na rua, muita gente sem nenhum tipo de proteção. E agora com as Forças Armadas, pelo menos tem uma estrutura de acolhida, né? Então você vê em Pacaraima uma estrutura de um centro de triagem, um hospital de campanha. Em Boa Vista, as próprias Forças Armadas estão construindo vários abrigos. Então eu te diria que a situação de emergência está cada vez mais controlada, mesmo que siga sendo dramática, mas pelo menos está mais ou menos sob controle. Só que um controle que está em mãos de Acnur, que tem um papel muito importante, mas o Estado brasileiro, o controle por mãos das Forças Armadas, né? Então, como sempre, deveria haver um tipo de representante político, não, são só as Forças Armadas que estão lá. Né? A gente observou que você está organizando um livro, né, junto à editora Boitempo, a respeito dessa questão do ódio como política, né? Sim. A gente quer saber se você presenciou esse fenômeno quando você foi lá e como que isso está se dando. Muito, porque, veja bem, eu diria que em Roraima tem uma xenofobia politizada, né? Tem uma instrumentalização da xenofobia a fins eleitorais, porque em duas questões. Tem primeiro, Roraima é um estado que se divide em 2 grupos políticos de poder, que é o grupo do Neldo Campos, que é um grupo que, aliás, está em prisão domiciliar, e agora a governadora é a mulher dele, a Sueli Campos, e depois você tem o grupo da prefeitura, que é o grupo do Romero Jucá, o Jucá, os famosos áudios que todo mundo lembra, né? E a ex-mulher de Jucá é a prefeita, né? Então você tem a Teresa Zurita. Então você tem assim 2 grupos de poder, inimigos, enfrentados, que lutam politicamente, e nenhum dos 2 grupos de poder realmente tem nada para oferecer em termos de políticas públicas, em termos de uma devolutiva, em termos políticos para a população. A Sueli Campos, que é a governadora agora, as previsões para a intenção de voto agora para 2018 colocam ela no 7º lugar, ou seja, ela tem uma intenção de voto nada, praticamente zero. Então, o assunto da migração transformou-se numa moeda de troca eleitoral, transformou-se basicamente num bode expiatório. Então, você vê, eu diria que muito mais um clima criado, potencializado de xenofobia pelas entidades políticas, sobretudo o governo, estado e prefeitura, que continuamente fazem declarações explosivas, né? Por exemplo, a governadora o tempo todo quer fechar a fronteira, está pedindo umas intervenções para o Tribunal Supremo para fechamento da fronteira. O próprio Jucá, que se apresenta ao Senado, ele soltou já vários vídeos também anti-imigração. Então é uma eleitoralização do discurso migratório, do discurso de ódio como política. Sim, sim. E você vê isso refletido na população, nas ações da população?
Eu, assim, justamente quando voltei, tive aqueles episódios de xenofobia que foram na fronteira, né, que foram muito, enfim, muito violentos. E eu perguntei muito, assim, para a população e para os próprios venezuelanos, e eles me diziam que, de fato, você tem vários episódios de xenofobia mais ostensiva, então violência, já teve vários assassinatos também. Você tem uma xenofobia um pouco mais velada, né, que é aquele tipo de comentário, olhar, né, aquela marginalização, porque também Roraima é um estado muito afastado, muito conservador, é um estado que antes da chegada dos venezuelanos era muito tranquilo, não acontecia nada, uma sociedade muito, enfim, eu te diria muito afastada desse tipo de complicações coletivas, né, da globalização. Então, para eles entrar desse fluxo de venezuelanos foi uma coisa muito assustadora também, né? Deixou todo mundo um pouco sem saber o que fazer. Mas ao mesmo tempo que você tem então essa dinâmica conservadora, um pouco agressiva com esse fluxo de venezuelanos, você também tem uma organização da sociedade civil de acolhida, um tecido de acolhida. Então você tem ONGs, coletivos, a própria Igreja Católica, igrejas evangélicas do estado de Roraima que estão se organizando também para o acolhimento. Então, eu diria que a gente só vê muitas vezes o lado xenofóbico, violento, mas também tem o lado da acolhida, né? A gente queria saber um pouco, diante do que você presenciou quando você foi lá, e de todas essas notícias que nos bombardeiam todos os dias, né? Sim. Eu queria saber, na sua opinião, qual que é o papel do Brasil nessa crise, né? Sim. Nessa chegada dos venezuelanos, qual que é o papel do Brasil? E se o Brasil está efetivamente cumprindo esse papel? Se a postura do Brasil é satisfatória? Sim. Ou você vê mais por um lado mais negativo? O que você acha? Olha, eu acho que primeiro uma coisa importante é que o Brasil está recebendo muito pouco contingente venezuelano. No Equador, a gente já tem registro de 30 mil ou 40 mil entradas por dia de venezuelanos. No Brasil, nós temos um fluxo de entrada e saída de 700 por dia, ou seja, é muito pouco. Na Colômbia, nós temos já 1 milhão de venezuelanos. Então, é um fluxo muito pequeno comparado com o tamanho, né, geográfico do Brasil. Então, portanto, se fosse um fluxo bem administrado, seria uma coisa, enfim, basicamente inexpressiva para o tamanho e o potencial de acolhimento que o Brasil poderia ter. Acho que o principal, para mim, assim, são 2 principais problemas. Primeiro que eles todos entram por Roraima, que é um estado muito precário, o estado mais pobre do Brasil, com um PIB muito pequeno, e tem um desentendimento dos outros estados. Então, as Forças Armadas estão começando agora um processo que se chama de interiorização, levar os imigrantes para outros estados. Então, os aviões da Força Aérea Brasileira levam os imigrantes, trazem eles para o Rio, para São Paulo, Brasília. O problema é que não tem um comprometimento dos estados. Então, acho que a principal falha é justamente que tudo está em mãos das ONGs, dos coletivos, das redes civis. Você não tem nenhum tipo de comprometimento, nem dos estados, nem das prefeituras, né? Ou seja, você tem assim um absoluto desentendimento político. Esse é o principal erro, né? Outra coisa polêmica é a questão da militarização da acolhida, que de fato logisticamente funciona muito bem, porque é uma região geograficamente muito complicada, as Forças Armadas fizeram uma logística muito boa, mas você não pode deixar tudo em mãos das Forças Armadas, você tem que ter uma estrutura política por trás, e isso não existe. O governo Temer é incapaz de fazer isso, né? E por outro lado, acho que a última crítica também é essa ideia da politização do discurso de ódio, muito regional lá em Roraima, né? Muito essa ideia de que, obviamente, tem políticos que estão ganhando voto em cima do discurso xenofóbico. Então, eu diria que o ponto positivo é essa relação que está fluindo bem entre a Acnur e Forças Armadas, então o acolhimento, pelo menos essa demanda inicial, a emergência humanitária está sendo contida, está mais sendo administrada, mas o problema é o depois, o que a gente faz com os venezuelanos, como integra na sociedade, no mercado de trabalho e, sobretudo, a falta de total vontade política. Às vezes falando para pessoas que a gente não sabe se estão atualizadas do conflito, se estão sabendo o que está acontecendo, a gente queria que você deixasse alguma reflexão, algo que você gostaria de falar a respeito do que você viu. Eu, inclusive, é interessante isso porque eu falei com venezuelanos chavistas, né? Isso foi muito interessante. É uma coisa desoladora os testemunhos, porque eles falavam assim, eles diziam, professora, a gente apoiou a revolução, nós apoiamos os Chaves, pensamos que o país ia mudar, pensamos que a gente ia construir um futuro melhor e agora a gente se sente traído, abandonado, Maduro, uma pessoa altamente corrupta, o país está falido, não funciona nada. Então, assim, uma situação dramática, né? Ver que essas pessoas estão sendo forçadas a esse deslocamento. Eu acho que uma coisa que nós temos que muito que entender também, você não tem um éxodo de milhões de pessoas como tem na Venezuela, simplesmente por nada, tem uma razão muito clara por trás. Então,
as pessoas que eu entrevistei lá em Roraima, todas falavam, não tem alimento, não tem remédio, meu filho fica doente, eu não consigo dar uma vacina, um paracetamol, nada, o mais básico do básico, né? Então, eu acho que falta muitas vezes talvez uma certa empatia para você pensar que a pessoa que está migrando numa condição tão precária é porque não tem nada, porque não tem um presente, não tem um futuro, né? Então o mínimo que a gente tem que fazer é dar uma dignidade, né? Só que claro, em momentos de Bolsonaro, de ódio na política e de violência, infelizmente quem paga o pato acaba sendo mais vulnerável, né? E entre eles são isso. Bom, a gente queria agradecer ao professor Esther por ter aceitado o convite. Foi um prazer recebê-la. Igualmente. E a todos que continuaram com a gente, né, que estão acompanhando esse ciclo de entrevistas. E nos vemos numa próxima entrevista. Boa noite. Obrigada.